Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vou falar a respeito de atribuições, só que atribuições gerais, tá? Muitos colegas de várias modalidades têm perguntado: Robson, mas e determinada modalidade, o que que pode, o que que não pode? Basicamente saiu as atribuições do reconhecimento, tá, das atribuições dos técnicos em edificações e dos técnicos em eletrotécnica. Saiu alguma coisa dos eletromecânicos, enfim, de algumas outras aí, mas algumas coisas bem pontuais. Aí reza a lenda que vai sair uma resolução aí de agrimensura, mas enfim, é uma lenda aí, vamos ver se sai. A questão é, temos o decreto 90.922 de 85, que fala lá sobre as atribuições gerais dos técnicos industriais. E muitos colegas às vezes nem conhecem esse decreto, mas enfim, tem lá um rol muito grande de atribuições que são atribuições gerais. E daí o que o Conselho tem feito são atribuições mais específicas, que geram dúvidas, enfim, mas que no decorrer do tempo aí vai estar fazendo aí digamos assim, um reconhecimento, aí, fazendo algumas resoluções, aí, dispondo sobre algumas questões aí, de várias modalidades, lembrando que são mais de 100 modalidades. Tem o design de interiores que também estão falando em fazer, tem os colegas técnicos navais, enfim, então tem bastante coisa aí para ser feita. E lembrando que cada modalidade requer bastante estudo, bastante deliberação dos conselheiros, né? Então não é só, vamos fazer assim, não é bem assim, tem que ver o que pode, limites, enfim. Bom, vamos lá. Então eu vou falar a respeito das atribuições gerais, tá? Só que daí eu não vou falar isso tudo num vídeo só, porque senão, poxa vida, eu já falo pra caramba. Se eu for falando num vídeo só, é 5 horas falando. Então eu vou falar aí por partes, tá? Só que é o seguinte, eu não vou começar pelo decreto, eu vou começar pelo começo, pela lei, que é a nossa lei 5.524 de 68. E, para início, eu quero já começar falando o seguinte: nós somos profissionais liberais, nós somos profissionais, nossa profissão é regulamentada, nossa profissão é uma profissão plena. Entendam isso. Ponha isso na sua cabeça aí. Nós somos profissionais plenos. Se você não é técnico industrial, saiba que o técnico industrial a técnica industrial é um profissional pleno. É um profissional que não requer eu preciso fazer um curso superior, um curso de graduação, né? Curso superior eu acho até ridículo, tá, esse termo, mas é um curso de graduação, enfim, para ser pleno. Não, negativo. Nós somos técnicos de graduação média, tá? Mas nós somos profissionais plenos. Sempre eu dou o exemplo do corretor de imóveis. Vai falar para o corretor de imóveis lá que ele é um meio profissional, que ele é um subprofissional. O corretor é um grande profissional. E não tem outro. Agora, recentemente criaram aí um tecnólogo, alguma coisa assim, mas não diminui nada o técnico em transações imobiliárias, né, que é o corretor de imóveis, e é um profissional pleno, bem conceituado no mercado, ainda que o determinado conselho, nosso antigo conselho, até enche até hoje as paciências aí do Cresce, falando que os corretores de imóveis não podem fazer avaliação de imóveis. Só o outro conselho que pode, ninguém mais pode. Inclusive o outro conselho enche as paciências do conselho de biologia, enfim, de tudo, tá? Se mete em tudo. Em vez de fiscalizar os profissionais lá deles, fica fiscalizando outros profissionais que eles não têm nada a ver. Vamos lá, enfim, desculpe o desabafo aí. Não tem como não falar, tá? Que o outro conselho, nosso antigo conselho, ele sempre pôs os técnicos industriais em segundo plano, pôs os técnicos industriais como meros auxiliares dos outros profissionais, enfim, dos engenheiros, né, vamos falar aqui,
nos colocaram como meros auxiliares dos engenheiros e dos arquitetos. Enfim, nos faltou representatividade junto ao conselho. Então, sempre nos colocaram como subprofissão e não valorizaram realmente as nossas atribuições, que realmente temos direito, que hoje está sendo reconhecido. O pessoal fala assim, está dando atribuição, então, nossa, está ampliando a atribuição. Não, na verdade está sendo reconhecida as nossas atribuições estão sendo reconhecidas. Só isso. Ninguém está dando mais atribuição, então está sendo reconhecido. Bom, daí pergunta assim, mas Robson, mas por que nos colocaram lá embaixo? Simples e pura, minha opinião, simples e pura reserva de mercado, não tem outra explicação. Tá? Eles têm medo de nós pegarmos mercado, nós pegarmos serviços deles. Uma hora eu vou falar só sobre isso, mas enfim, vamos falar aí a questão da nossa lei 5.524 de 1968. Bom, nós temos aí, artigo 1º, é livre o exercício da profissão de técnico industrial de nível médio, observadas as condições de capacidade estabelecidas nesta lei. Artigo 2º, primeiro artigo 1º, é livre o exercício da profissão de técnico industrial. Então, a nossa profissão é livre, temos liberdade, plena liberdade para o exercício da profissão. Isso está garantido na Constituição Federal, livre exercício da profissão, e está garantido aqui nesta lei, que é livre, tá? Somos livres para exercer a nossa profissão, observadas as capacidades estabelecidas nessa lei. Tá? E quais capacidades? Vamos lá, artigo 2º. A atividade profissional do técnico industrial de nível médio efetiva-se no seguinte campo de realizações. São 5 incisos. Primeiro, conduzir a execução técnica de trabalhos de sua especialidade. Condução de trabalho, nós podemos aí fiscalizar, treinar equipes, depois nós vamos ver aí no decreto lá, mas conduzir o exercício técnico, tá? Então, dirigir os trabalhos técnicos. Falou sobre limitação aí? Não falou, não limitou, não tem limitação. Por que tem que ter limitação? Sempre que fala assim, mas qual a limitação? Eu também às vezes falo assim, mas tem que ter limitação, mas por que tem que ter limitação? Se você for pegar na lei de engenharia e arquitetura, não fala especificamente, pode isso, pode aquilo, item por item. Negativo, é amplo. Fala lá, tem meia dúzia lá de palavras que fala amplo. Pode fazer projetos, execução de obra, pronto. Não tem que falar assim, mas tem limitação, não fala. Né? Bom, inciso 2º, prestar assistência técnica de estudo e de desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas. Aí tudo bem, né? Prestar assistência, desenvolvimento de projetos, pesquisa, aí tudo bem. Inciso 3º, orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações. Orientar e coordenar a execução. Então, pode comandar. Entendo aqui até mesmo fazer um projeto, né? Fazer um plano, tá? Um plano de procedimentos de manutenção, igual temos aí o PMOC, o exemplo. Execução de serviços de manutenção, equipamentos e instalações. Não tem, para manutenção e instalação, não fala aqui também de limite. Tá? Mas Robson, o decreto que vai regulamentar. Não, tudo bem, mas eu estou primeiramente falando sobre a lei. O mesmo decreto lá, manutenção não tem limite. Tá? Manutenção, instalações, daí tem a questão instalações. Então vou fazer instalações aí. Não vou nem dar um exemplo meio louco aí. Mas daí às vezes o pessoal fala assim, mas se fazer instalação tem que ter um projeto. Tudo bem. Se você tiver, eu entendo que se você tem, digamos que é uma coisa que extrapole as nossas atribuições, seja uma atribuição, por exemplo, de um arquiteto, nós vamos fazer uma determinada instalação.
tudo bem, se tem o projeto na mão, a gente pode executar a instalação. Se for a instalação, inclusive no meu entendimento, tá? Não levem isso com vocês, mas só no meu entendimento, é que uma vez que nós temos o projeto de uma construção, nós poderíamos executar, tá? Não vejo problema nenhum. Se tiver o projeto, poderíamos executar. Mas tudo bem, né? Se tiver o projeto, todos os projetos aí, mas enfim, esquece o que eu falei, não levem isso, tá? Isso aí é papo para outro momento. A questão é, então, instalações, a princípio, se tiver o projeto da mão, não é para ter limitação, tá? Vamos lá, inciso 4, dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados. Você não vejo segredo também. Temos o produto, nós temos o conhecimento técnico específico, especializado ali, para dar um suporte para esses materiais, aí cada um na sua habilitação, né? Mas nós temos o suporte sim para dar assistência aí na utilização desses equipamentos, nesses produtos. Entenda aí, ar-condicionado, depende da área, agregados de construção civil, dependendo da área, materiais aí para fazer um barco, um navio, dependendo da área aí, penso aí nos colegas de técnicos navais, metalúrgica, né? Enfim, tá? E o quinto, responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. Aí que está um ponto interessante. Daí no decreto lá, não tem como não falar no decreto, ele vai falar, por exemplo, de edificações. Vai falar que tem edificações de até 80 metros. Daí tem historinha, resumindo, teve uma época aí que os colegas podiam fazer até 120, por causa de uma resolução do antigo conselho, na época, isso faz tempo, hein? Mas enfim, daí depois não podia mais, blá, blá, blá. A questão é, depois quando saiu o decreto presidencial lá, então falou o seguinte, ficou nos 80 metros. Só que esses 80 metros, tudo bem, é uma formação, mas ele não está barrado ali só 80 metros, tá? Não vamos mexer com isso agora, mas só os colegas têm perguntado bastante isso. E isso, deixando claro, é minha visão aí, loucuras da minha cabeça, tá? Atenção, o pessoal começa aí a falar besteira aí, mas enfim, loucuras da minha cabeça, tá? Entendam assim. Artigo 5º, nós temos o artigo 5º do decreto que fala o seguinte, que entre outras palavras aí, que nós podemos exercer outras atividades desde que compatíveis com a nossa formação curricular. Então, se, por exemplo, o conselho entender que nós podemos ampliar esses 80 metros, nós podemos fazer, exemplo, até 200 metros, desde que nós tenhamos uma determinada especialização com determinadas matérias lá, assim como foi feito com o georreferenciamento. Se vocês não viram, vejam aí o vídeo que eu falo sobre isso. Então, tem um rol lá de disciplinas. Se o nosso conselho entender isso, ele pode sim ampliar, com base no artigo 5º do decreto 90.922 de 85, ele pode sim ampliar. Essa é a minha visão, tá? E com base também na lei, no artigo 2º aqui no inciso 5º, e fala o seguinte, responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. E ponto. Se tiver formação, não fala com habilitação, compatíveis com habilitação, enfim, amarrado ali, não. Formação profissional. O que você precisa para você fazer um projeto de 200 metros? Você precisa ter lá, depende, de concreto armado? Pode ser de concreto armado, vai ter lá, sei lá, 200 horas de concreto armado, 200 horas de residências dos materiais, sei lá, coisas assim. Então, isso tem que ser analisado. Detalhe, tá? Não é outras profissões que vai analisar por nós, não. Nós vamos analisar. Nós temos plena capacidade de analisar. Lembrando que, assim como o sistema CREA-COFEA é um conselho profissional, uma autarquia federal, que com autonomia aí para dispor sobre a profissão dos engenheiros e agrônomos,
nós, tá? Técnicos industriais do sistema CFT-CRT, nós também somos uma autarquia federal e temos plena capacidade, pleno direito, plenos poderes de fiscalizar e dispor sobre o exercício da nossa profissão. Legal? Vamos lá, artigo 3º. Tá indo lá, tá avançando um pouco aí, mas do que eu queria, mas vamos lá. Finalizar, a lei é curtinha. Artigo 3º. O exercício da profissão do técnico industrial de nível médio é privativo de quem? Isso é legal. Primeiro, haja concluído um dos cursos segundo ciclo de ensino técnico industrial, tenha sido diplomado por escola oficial autorizada ou reconhecida de nível médio, regulamentada, constituída nos termos da lei. Após o curso regular e válido para o exercício da profissão, tenha sido diplomado, escola, instituição, beleza. E, enfim, e outras coisas aqui, quem era quando foi instituída a lei aí, quem tinha 5 anos lá de profissão também, beleza, era técnica, podia ser equiparado. Mas o que eu quero falar aqui, ó? É privativo, o exercício da profissão de técnico industrial é privativo de quem concluiu um curso de segundo ciclo do ensino técnico industrial, tá? Por que estou falando isso, frisando isso? Porque tem alguns colegas, né, outros profissionais aí, engenheiros, né, que eu já vi vários, não só, vários. Eles prestam concurso para técnico industrial, técnico de edificações, outros técnicos aí, e daí eles passam o concurso e eles querem exercer. Falam, não, mas eu tenho uma graduação superior, e daí se eu posso mais, eu posso menos, então, né, se eu posso exercer ser engenheiro civil, então eu também posso ser técnico industrial, tal, porque eu tenho mais atribuição, tá? Negativo, meu querido, negativo. Não pode, é privativo de quem tem que ter o curso. Para você ser técnico de edificações, tem que ter o curso técnico de edificações. Para você ser técnico em meio ambiente, tem que ter o curso técnico em meio ambiente. Para você ter o curso de técnico em eletrotécnica, tem que ter o curso de técnico industrial, nível médio, de técnico em eletrotécnica, certo? Mas eu tenho. Esquece, é privativo, entendeu? Então eu achei interessante o seguinte, quando era para bater, quando era inferior, tal, não sei o que tem, os técnicos industriais, aí daí depois ficam correndo atrás aí dos concursos, né? E aí que tá, daí que a gente vê o quê? Que a desdenha dos graduados, do CREA, do sistema CREA-COFEA, vou dizer assim, a desdenha do sistema CREA-COFEA para com os técnicos industriais é pura e simples reserva de mercado. E faço ressalva aqui o seguinte, não tenho problema com os engenheiros, com os arquitetos de modo algum. Tenho grandes amigos engenheiros, faço alguns trabalhos juntos aí com alguns profissionais, arquitetos, inclusive, arquitetas. Então, assim, meu problema não é com o profissional, de jeito nenhum. Pelo contrário, admiro em muito a profissão, tá? de engenheiro, agrônomo, de arquiteto. Só que meu problema, não tem problema, né? Mas assim, digamos assim, minhas ressalvas é com o nosso antigo conselho, tá? É esse que era o problema, que eles que batiam, tá? Tinha meia dúzia lá que batia na gente aí. Quer bater ainda, né? Mas agora já era, agora não pode bater mais. E tem também o artigo 4º. Os cargos de técnico industrial de nível médio no serviço público federal, estadual ou municipal ou de órgãos dirigidos indiretamente pelo poder público, bem como na economia privada, somente serão exercidos por profissionais legalmente habilitados. Então é interessante, daí aqui é complemento que eu já disse, né? Tem que ser técnico industrial, ponto. O Poder Executivo promoverá, o artigo 5º, o Poder Executivo promoverá a expedição de regulamentos para a execução desta presente lei, que daí foi o decreto 99/22, séculos depois, né? Algumas décadas depois aí que teve o regulamento. Inclusive, isso aí é obra do nosso atual presidente do CFT, que através da associação que virou sindicato, que conseguiu convencer aí o presidente da época a fazer o decreto, tá? Essa lei será publicada, presidente, beleza. Outras disposições aí
e entrou em vigor de 5 de novembro de 68. Uau! Então é isso. O que eu quero deixar a mensagem para você é o seguinte: não deixe ninguém te reduzir, não deixe ninguém te pôr lá embaixo. Ah, você é um técnico industrial só, não sei o que tem, você não vai fazer engenharia. Eu lembro que uma vez eu perguntei, quando eu estava fazendo técnico, eu perguntei para um técnico, já era bastante tempo técnico, eu falei assim: você não vai fazer engenharia? Ele falou: não, mas eu já sou técnico. Ele me deu uma porrada, né? Deu como se fosse um soco, né? Daí que eu comecei a acordar, falei: olha, na verdade, nossa profissão já é uma profissão plena, dá pra gente trabalhar muito, dá pra gente fazer muita coisa. Se a gente pegar aí dois incisos, me acompanha aí, se pegar dois incisos aí do decreto 9922, já dá para fazer muita coisa, você não consegue trabalhar com tudo. Beleza? Muito obrigado, valeu, tchau, fui!